Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Gente, Arte e Cultura. Nós estamos continuando o circuito Beberibe Aracati e estamos aqui em Morro Branco para falar com a técnica ambiental e idealizadora do projeto Sonhos de Helenas, Heloísa Helena. Fica aí que o papo vai ser muito interessante. Heloísa Helena, você é a idealizadora do projeto Sonhos de Helenas, que constitui na questão das bonecas. Eu quero saber como é que surge tudo isso na sua vida, como é que você conclama as pessoas em torno do seu projeto. Bom, o início do projeto foi do jeito que você falou mesmo, foi tudo mentalmente, tudo ideia, né? Eu cheguei aqui nessa terra, apesar de ter casa aqui há muitos anos, eu não morava aqui. Quando cheguei aqui, tive a vontade de trabalhar com mulheres. Fui fazer uma pontinha no programa da rádio, o nome do programa era De Helena para Helenas. Ajudar psicologicamente, dar uma energia de positividade. Só que então eu comecei a fazer pesquisas na cidade com mulheres aqui próximas de mim. O que você acha que era legal? O que eu coloco nesse programa? E muitas... Eu queria era ganhar dinheiro, eu queria era ter uma oportunidade de renda. Veio mentalmente, pensando, descobri o cipó de fogo, que é uma das grandes riquezas aqui dessa terra. E eu digo, bom, amo o filtro dos sonhos, se faz filtro dos sonhos com esse cipó. Vou aprender para ensinar, vou fazer oficinas e com isso aqui dá sim para dar uma luz no fim do túnel delas. Eu saí, arranjei as artesãs e saí convidando mulheres. Uma das fotos do nosso Facebook é essa primeira oficina que teve aqui no teatro. Eu acho que tem umas 50 mulheres nessa reunião, eram muitas mulheres. E daí foi oficinas e oficinas em Sucatinga, no centro do Morro Branco, lá de Beberibe, aqui no ABC. E essas fotos estão lá para você ver que união linda de mulheres no início desse projeto. Como é que funciona praticamente essa coisa? O Sonhos de Helena nasceu para quem não é artesão, não sabia fazer nada manual, como eu não sabia fazer. Então veio a ideia dos filtros. Só que esse projeto foi crescendo, muitas mulheres, todo mundo gostando. E eu comecei a amá-lo de uma forma... Então, com o passar do tempo, eu via que elas não tinham para quem vender, nem como vender. E essa terra, ela tem uma riqueza, um potencial turístico muito grande. É uma fonte de riqueza, de geração de renda. É o turismo na Praia do Morro Branco, na Praia da Sonhos. Nossas praias são belíssimas. Então, digo, não, essas peças elas vão ter que ser vendidas para os turistas que visitam a nossa praia. Era tanto que eu dizia assim, eu tenho um sonho de um dia, o turista quando chegar na Praia do Morro Branco, eu já dizia a terra dos sonhos de Helenas. Então, eu consegui ter uma história muito longa até chegar naquele local abençoado que Deus proporcionou para a gente ali, um pontinho, uma lojinha alugada. Foi um grande percurso para ter aquilo ali. Todas confeccionam em casa. No começo era o cipó, todo material muito barato, todo mundo tinha condições. Eu arranjei alguns materiais também. As meninas que ensinavam também, a gente se ajudava de todo jeito. Quando o projeto começou de vez, eu digo, e agora? Eu toda a vida trabalhei só com crianças, então isso aqui vai crescer e é só com mulheres. Como é que eu posso aproximar a criança desse projeto? Porque eu tenho uma história de luta contra o abuso sexual infantil nos meus trabalhos com crianças, né? A minha infância teve uma história de abuso, então toda a vida eu trabalhei com criança, arranjando presente, doações, mas sempre por trás trabalhando a prevenção ao abuso sexual infantil junto com os pais. Porque como eu não sou uma pedagoga, não sou uma psicopedagoga, não posso tratar direto com crianças, mas eu posso falar pela experiência da minha vida com adultos que tomam conta de crianças, sobre a necessidade de se conversar, de ensinar a criança a se proteger, dependendo da idade, mas principalmente a criança conhecer as partes do corpo dela que ninguém pode tocar, nem mexer, nem olhar. Você utiliza a boneca para fazer essa conexão com o adulto, sempre mirando a questão da educação da criança, educação sexual e tudo. Educação sexual. Porque quando eu vi, bom, o projeto tá indo. Então agora como é que eu vou colocar a criança? Eu tive a ideia da boneca. Só que eu não queria uma boneca qualquer. Então eu digo as bonecas antigas, como eram as bonecas antigas aqui dessa terra. Aí conversando com as senhorinhas lá da Praia do Morro Branco, né?
me falaram, olha, as nossas bonecas a gente fazia, a minha avó fazia com o tecido das velas das jangadas. Os tecidos que sobravam era o que fazia as nossas bonecas, com o tecido até das velas das jangadas já velha, rasgada, e a gente fazia nossas bonecas. Uma infância muito simples, né? Filhas de pescadores, isso há 100 anos atrás, 80 anos atrás, né? Porque hoje são avós falando das avós delas. Então a boneca foi criada com a primeira Helena que fez bonecas, que foi a Lidiane. Foi ela que passou para outra Helena. Fez a boneca, eu digo, pronto, agora essa é a boneca do projeto. Daí já aproximou criança. Colocava a boneca lá na loja, foi um sucesso, todo mundo amava. Comecei com uma caixa de papelão forradinha com tecido, com 20 bonecas dentro. As bonecas estavam lá, só que elas não faziam a calcinha da boneca. E eu pedia, meninas, cadê a calcinha dessas bonecas? Essas bonecas não podem ser feitas sem calcinha. E toda vida que as mães chegavam lá, eu falava, olha mamãe, essa boneca, olha só, ela tá sem calcinha, você vai vesti-la. Você sabia que as partes que tem roupas ninguém pode tocar? E ali eu ia. Então eu vi como, sabe, o rio que vai torneando. Foi nascendo até uma linguagem, né? Justamente, olha, se encaixou de uma maneira onde eu vi a mão de Deus, que o meu sonho era colocar no projeto Sonhos de Helenas a questão da prevenção ao abuso sexual infantil e não tinha como, mas estava ali na minha cara. E quando eu comecei a ver, não façam mais a calcinha. Quem tem que fazer é a mamãe com a criança, a professora com os alunos. Então, professoras chegavam lá no Sonhos de Helenas e quando viam, falavam, eu vou utilizar em sala de aula com os meus alunos. Então, vieram psicólogas, eu quero para o meu consultório. Aí a gente começou a fazer as famílias, o pai, a mãe, as filhas, para serem utilizadas em consultórios. Em muitas caixinhas de consultório elas estão também. Agora, a maior felicidade para mim é quando uma professora leva a Helena e o Heleno, porque eu sei que vai alcançar muitas crianças de uma vez só. Essas bonecas já se espalharam pelo mundo todo. Você tem notícia, assim, o local mais distante que elas estão? Austrália, Oslo. No Japão, tem as crianças japonesas e eles amam a história. Porque toda essa questão da prevenção ao abuso sexual infantil, eu tenho isso como uma missão. Eu chamo de minha missão que eu passei para a boneca Helena. Hoje eu digo que a Helena está no Brasil e no mundo. Porque são poucos países que não tem pelo menos uma boneca Helena, acredite. Pensando aqui a respeito do próprio nome, certo? Do projeto Sonhos de Helenas. Eu pergunto, a Helena sente que foi realizado um sonho? Totalmente. Hoje eu digo que quando eu chego em casa, eu digo que eu fiz a minha parte no universo e aquilo que mais mexe comigo, eu estou trabalhando com isso. Que é em relação ao abuso de criança. Porque a única coisa que não me deixa dormir direito é pensar em crianças abusadas. E hoje ela está aí no Brasil e no mundo. Que legal. Então a sua mensagem alcançou o planeta, digamos assim, né? Isso te realiza e com certeza realiza o próprio município do Beberibe, porque ele trava uma relação internacional através do teu trabalho. Como é que você sente isso? Um dos maiores divulgadores de uma cidade, de qualquer lugar turístico, são as redes sociais, é o Instagram, né? E hoje o nosso Instagram tem poucos anos e já tem quase 6 mil seguidores, que não só estão lá curtindo, mas compartilhando o que eu publico. Isso é a coisa que eu mais amo. E uma das coisas que me proporciona os Sonhos de Helenas, acredite, é sobre todos os dias vem pessoas do Brasil e do mundo, né, lá na lojinha, e quando eu conto, por que essa história de prevenção com essas bonecas? Eu digo, a história da minha infância foi de abuso. Né? Tem entrevistas lá, reportagem lá no nosso Instagram, onde eu conto os detalhes dessa minha história da infância, que não foi pouco tempo, foram muitos anos. E isso me moveu a querer falar, eu não chamo nem trabalho, é amor, é missão. Júlio, uma das coisas que mais acontece lá no Sonhos de Helenas, todos os dias eu encontro mulheres que eu estou falando, a lágrima dela já está descendo, me abraçam e tem a mesma história que eu de abuso na infância. Tinha uma turma de 5 amigas, ela disse, olha, nós somos 5 melhores amigas, 3 de nós fomos abusadas quando crianças. Aí a outra fala, e a coisa que eu amo, uma mensagem no Instagram, Helena, eu amei o seu trabalho, a sua voz é a minha voz, porque eu calei, nunca contei. A maioria das pessoas não contam mesmo, sabe? Eu mesma só contei para minha mãe quando eu já tinha 40 anos, mesmo já dedicada à luta e a incentivar a prevenção. Como o seu trabalho é importante nesse momento, né? Porque ele
cria uma possibilidade de diálogo, cria uma possibilidade, inclusive, de solução, né? De busca de solução em conjunto, né? Eu te parabenizo, o programa te parabeniza nesse sentido. A Helena, sabe? ela dá uma oportunidade de você ter um diálogo sincero para que a criança se sinta segura de falar sobre o corpinho dela. É uma boneca investigativa que você tiver, se você tiver, qualquer pessoa pode ter uma Helena, mesmo que não tenha criança, e ela pode conversar sobre isso com qualquer criança, e se por acaso o pai dizer, não, você está falando isso com a minha filha, não é que essa boneca é de Ceará, e ela nasceu para isso. Para quem tiver uma, tem que levar, ensinar as crianças as partes do corpo delas, pelo menos as partes que ninguém pode tocar, nem mexer, nem olhar. Eu agradeço demais a sua participação no programa e quero que essa sua mensagem seja reverberada, né, pelo mundo através desse programa também, e dizer que é de extrema importância o seu trabalho. Eu acho que é um resgate da própria pessoa humana, da questão da criança, da questão da ligação entre os pais e os filhos, que muitas vezes não tem essa facilidade de conversar, e saber que tem um produto cearense, você utilizar isso como meio, um mecanismo para libertar pessoas, isso é de muita importância. Muito obrigado, Heloísa. Grande abraço para você. Honra para mim recebê-lo. Muito obrigada a você. Olha, se você gostou do programa, você pode curtir, você pode comentar, você pode compartilhar. E se você gostou mesmo da matéria, você pode colocar para os seus amigos para conhecerem essa história maravilhosa que é aqui do projeto Sonhos de Helena. E eu aguardo você no próximo programa. E todos os links mencionados estão aqui na descrição. É só clicar.